programa Memórias do Legislativo continua com a série especial Constituinte de 88. Desta vez, nós resolvemos sair dos estúdios da TV Assembleia e visitar um deputado federal constituinte por 2 mandatos. Ele também já foi prefeito de Morrinhos, vice-governador, governador do estado de Goiás por 6 meses e ainda presidente do CRISA. Estamos na casa de Naftali Alves, que nos recebeu aqui. Obrigada, Naftali, por ter nos recebido aqui. Sou eu quem agradece essa visita tão ilustre de todos vocês. Então, e para tratar de um tema, para mim, dos mais importantes, que é a nossa Constituição, a lei maior do nosso país. Com certeza será uma brilhante entrevista. E para ajudar nessa rodada, está aqui com a gente o mestrando em Ciência Política pela UFG, professor Guilherme Carvalho, mais uma vez com a gente. Muito obrigada, viu, professor? Obrigado a você, Luciana. É um prazer continuar aqui nessa série tão importante para a história política do nosso estado. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar. Deputado, o senhor fez parte de talvez o momento mais importante da história da política brasileira, né? Que foi uma transição do regime militar para a democracia. E o senhor estava lá no meio, né? Ali naquele turbilhão todo, como deputado federal pelo estado de Goiás, né? O que marcou mais, assim, quando o senhor lembra, voltando a essas décadas atrás? Sinceramente, primeiro eu quero agradecer o povo do estado de Goiás, especialmente da minha cidade de Morrinhos, que me fez político, e quero agradecer também meu líder, o Íris Rezende Machado, que me ajudou demais nessa condução para que nós tivéssemos aí o sucesso que tivemos. Então, para mim, o ponto fundamental dessa Constituição, como todos sabem, são os direitos individuais, porque aí, inclusive, se estendeu muito entre vários artigos, incisos, alíneas, para que se garantisse aquele direito, porque nós vimos de uma ditadura que era repressora, onde você não tinha voz, onde você não tinha espaço de liberdade. Então, aqueles grupos todos constituídos da sociedade brasileira, todos os tecidos da sociedade brasileira, quiseram que o Constituinte colocasse ali na Constituição, inclusive leis que eram leis complementares, especialmente da legislação ordinária. E, então ficou uma Constituição, a meu ver, um pouco extensa, porém ali você pode fazer, retirando algumas questões e mandando para a lei ordinária. Isso nós devemos continuar, porque há 30 anos atrás era uma coisa, hoje é outra coisa. Você tem que... né? Muda e muda muito. Então você tem que ir transformando. Mas a sociedade brasileira tinha medo do regime autoritário voltar, o que hoje não acontece, porque estamos em plena democracia, apesar de muitos equívocos. Há muitos equívocos nas interpretações das legislações, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, quando se chega um presidente do Supremo Tribunal Federal, que chega no Senado Federal e fatia a Constituição para deixar uma ex-presidente impeachmentada com os direitos legais, isso é uma afronta à Constituição. A meu ver, é uma afronta terrível, que não se pode deixar, não se pode permitir isso. O senhor acha que ficou demasiado o poder do Supremo, da Justiça ali na Constituição? É porque matéria ordinária acabou sendo acolhida pela Constituição. Então, isso tem que fazer assim, uma lipoaspiração. Sim. Tem que tirar isso, tem que fazer uma cirurgia nisso aí, para modelá-la, para ela ficar mais concisa e precisa. Tirar os adjetivos onde os profissionais do direito vêm e dão outras interpretações, forçam o Supremo a seguir aquilo, e está totalmente equivocado. O senhor acha que os textos ficaram muito longos, muito divergentes? Não, faria o que diferente? Não, matéria que é de ordem ordinária, não de ordem constitucional, deveriam ser extirpadas dali e ser remetidas para a legislação correta. Sim. Então, isso é que eu entendo. Bom, o professor já quer lançar uma pergunta? Sim, sim. Então vamos claro. lá. Deputado,
vou me referir ao senhor como deputado, porque Perfeito. estamos Ok. falando da sua história como deputado aqui. O senhor foi um deputado eleito por um estado que tem raízes agrárias profundas e é um tipo de economia que tem grande relevância política também. O senhor participou dos debates, inclusive votou a favor do Fundo de Criação e Apoio à Reforma Agrária durante aquele período. Isso, é claro, tem um certo engajamento com aquilo que hoje conhecemos como agricultura familiar. Eu queria que o senhor contasse um pouco das suas memórias sobre esse debate. A Constituição veio dar essa oportunidade. Agora, houve também, como eu disse, muitos equívocos nessa questão de invasões de terras, que isso não se admite. Você tem que ter garantia daquele que produz, porque ele também gera um emprego. Agora, a pessoa pobre tem que ter assistência para que ele chegue lá, não só tenha terra nua, mas que o governo vem fazendo a sua parte, fornecendo recursos a níveis compatíveis com a situação dele. Então, o senhor considera que a legislação talvez tenha sido não clara ou insuficiente nesse sentido do debate sobre a reforma agrária? Eu creio que deveria ficar inserido mesmo aqueles que são da zona rural. Muitos aproveitadores vieram e conseguiram pedaços de chão para fazer negociata. Isso está errado, não é essa a proposta da Constituição. A proposta da Constituição é tirar aquela família de renda baixíssima para ter uma condição de ter o seu negócio e dali viver com dignidade. Bom, a gente está aqui na casa do Naftali Alves, que foi deputado federal constituinte. Antes de chamar o intervalo, vamos só lembrar aqui, Naftali Alves de Souza, nasceu em 1940, hoje ele está com 77 anos, né, Naftali? Graças muito a bem Deus. vividos, né? A formação dele é engenheiro civil, professor, bancário. Ele foi prefeito de Morrinhos na década de 70, em 1977, pela Arena, né? A gente tem que falar dos partidos, eu acho importante, né? Começou pela Arena, que depois virou PDS. Deputado federal constituinte, ele já entrou pelo PMDB. Mas né? eu quero fazer uma ressalva aí sobre a Arena. A Arena, questão nossa, local de Morrinhos. Da Arena 2 ou da Arena 3? Da Arena 2. Aí o governador Leonino Caiado foi lá e nós fizemos um pacto com ele que teríamos acesso ao Estado, mas pertenceríamos à Arena 2, que era aquela que vinha do PSD antigo. Tinha uma ala mais conservadora e a uma outra mais área, liberal, né? a Arena 1, a do Geisel, vinha, né? Que era vinha da UDN. Sim. Era isso. Então, a gente veio da Arena oriunda do PSD, do Partido Social Democrático da época. Que era uma ala mais liberal, né, no sentido bem mais de liberal, reforma bem agrária, mais liberal, né, de bem terra mais improdutiva. Bem né? mais liberal. Boa ressalva que o senhor fez. Isso. Continuando depois da prefeitura, né, que dessa época da Arena, como o deputado falou, ele ingressou como deputado federal, né, devido à relação com Iris Rezende, né, o senhor ingressou no PMDB, foi deputado federal por 2 mandatos, deputado federal constituinte, depois deixou um dos mandatos, o último, para assumir a vice-governadoria, né, Assumi a vice-governadoria e depois o governo do Estado, estando lá 7 meses, 23 dias. Governo de Maguito Vilela. Governo de Maguito Vilela, sucedendo a Maguito Vilela. Pelo qual ficou 6 meses, né? Não, 7 meses, 23 dias. 7 meses, 23 dias. Bom, a gente vai continuar falando um pouco da vida de Naftali daqui a pouquinho, depois do intervalo. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele.
Em um mundo de diversidades, a fé prega o amor e a igualdade. Então, por que alguns praticam a intolerância e a desigualdade? O respeito não escolhe fé. O Ministério Público de Goiás acredita no respeito às religiões. O programa Memórias do Legislativo volta com a série 30 anos da Constituinte de 88. Estamos na casa do deputado federal constituinte, Naftali Alves, que foi deputado federal por 2 mandatos. E no primeiro bloco fizemos um panorama da participação dele na Constituição, na elaboração dos textos. E agora vamos falar um pouquinho da participação da bancada goiana, né, deputado? Como foi colocar nossos ideais goianos, o nosso Cerrado que acabou não entrando, né? Entrou a Mata Atlântica, mas não entrou o Cerrado. Mas o senhor foi da subcomissão dos estados, né? Além dessa comissão também, o senhor foi titular da subcomissão de orçamento, fiscalização financeira, sistema tributário. Eu queria saber como foi a questão da divisão do Tocantins, né? Que o senhor participou dessas discussões. Olha, a divisão do Tocantins é algo assim importantíssimo, porque um estado cuja geografia é longitudinal, você tem mais de 2.400 quilômetros, você pegando de Itajá até chegar em Augustinópolis ali, Araguatins. Na verdade, é a divisão de Goiás, né? Então, a divisão de Goiás. A divisão de Goiás, então... Que originou isso aí. Então, são 288 quilômetros quadrados que saíram do estado de Goiás para a criação do estado do Tocantins. Isso aí foi muito importante. Por quê? Porque eles ganharam aí o fundo de participação do estado. Eles ganharam, os prefeitos tiveram um aumento de renda no fundo de participação dos municípios. Então, o Tocantins teve uma vida própria. Foi bom para os dois, foi bom para o Brasil essa divisão. Não dividir, por exemplo, o Triângulo Mineiro e de Minas Gerais. Fui totalmente contra essa divisão. Mas esta, do nosso estado de Goiás, essa sim, fui favorável, porque os dois ganhariam. Mas foi difícil aprovar isso? Não, foi uma luta da bancada, a bancada goiana teve uma luta renhida, até provar que realmente, porque tinham outras propostas de divisões também, que foram negadas, essas divisões. Mas a de Goiás, eu acho que foi um acerto que os constituintes goianos tiveram, e nesse caso aí, houve ganho dos dois lados. Goiás ganhou, Tocantins hoje está aí esse estado maravilhoso, desenvolvido, não é? Com belas estradas, energia elétrica, a população lá tomou conta dos seus destinos. Isso foi muito importante. E Goiás ganhou, porque ficou um estado mais fácil de administrar. Como é que você vai administrar um estado que tem 2.400 quilômetros de distância, você vai cuidar disso aí? Não tem como, é improcedente. Agora, os outros estados que eles queriam dividir, como Amazonas, Pará, Mato Grosso, fui totalmente contra. Contra por quê? Porque ali nós temos um pulmão, a região amazônica. E esse pulmão é que traz chuvas aqui para o centro-oeste. Se não, caso contrário, nós vamos virar aqui um deserto, porque as chuvas são formadas por lá, como vocês sabem. Nós devemos a floresta. Então, a floresta tem que ficar em pé. Aí a questão, já vem outra questão ambiental. O meio ambiente tem que ser preservado, as nascentes têm que ser preservadas, porque o grande problema do mundo não vai ser a energia através do petróleo, mas vai ser a água. O grande problema das guerras do futuro é falta de água potável. Falta de água potável. Então, isso aí, nós temos de olharmos mesmo a região amazônica, não pode deixar de desmatá-la de forma alguma. Então, quanto Tocantins, não aconteceu isso. Foi algo normal, muito bem arquitetado pela bancada e que foi aprovado. O Congresso Nacional Constituinte entendeu isso aí. Tá certo. Bom, outro assunto importante também foi a criação do fundo, né, do Centro-Oeste também, que vocês conseguiram aprovar. Sem dúvida. Apesar de muitas lutas, né, que Goiás ali era complicado. Sem dúvida. Esse fundo, só dava São Paulo e Rio de Janeiro, né, deputado? Esse Fundo Constitucional do Centro-Oeste,
já havia lá o Banco da Amazônia, já tinha um fundo lá da Amazônia. E o Nordeste, a região Nordeste do país, já tinha um fundo do Nordeste, né? Que tinha um banco que financiava, o Banco do Nordeste. E nós aqui tínhamos nada, nada. Então a bancada se uniu estrategicamente, inserindo o quê? O Norte, primeiro organizando aqui o Centro-Oeste. Primeiro organizando o Centro-Oeste, foi organizado o Centro-Oeste, e depois nós fomos para o Nordeste, a região Nordeste, que já recebia uma parte do fundo deles lá. E a região Norte também. Então, qual foi o atrativo que nós colocamos, eu acho de forma inteligente, é que eles teriam um aumento no fundo deles. E nós entraríamos aqui com 0,6% do nosso. Então, foi vitoriosa e por isso o desenvolvimento de Goiás, aqui da região Centro-Oeste, foi diferenciado. Quer dizer, hoje nós temos dinheiro para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da irrigação. Então, isso foi muito importante, foi o dinheiro que veio para financiar essa área nossa. Veja, Goiás cresceu muito, né? O PIB de Goiás cresceu muito. Um dos fatores dos mais importantes foi o Fundo Condicional do Centro-Oeste, eu não tenho dúvida. Outra conquista, né? Bom, Outra gente, conquista. Isso foi, olha, de segunda a segunda, não é como hoje, né, deputado? Eles trabalhavam de segunda a segunda. Não, era paravam trabalho mesmo. à noite, né? Trabalho mesmo. Foram 2 anos elaborando a Constituição. Professor, vai lá, faz uma pergunta. Falando em termos de organização do Estado, deputado, nós temos um debate que está bastante atual, né, que é justamente o do tamanho do Estado. O presidente Fernando Henrique, em 95, quando ele assumiu, ele criou, inclusive, o Ministério de Administração e Reforma do Estado, em uma tentativa de reestruturar aquilo que tinha sido escrito na Constituição, como, por exemplo, o número de estatais, como, por exemplo, o papel do Estado nos serviços públicos, né, abrindo a possibilidade, por exemplo, de parcerias público-privadas, o que parece que não ficou muito bem resolvido. E o senhor fez parte dessa subcomissão, né, de organização do Estado. Eu queria que o senhor me desse seu parecer e as suas memórias dessa comissão. Não, a minha atuação foi no sentido de que o Estado é muito grande. Ele tem que ser reduzido e não adianta nós querermos ficarmos só na questão do setor público. Nós temos que inserir a iniciativa privada. O que você imagina hoje, por exemplo, vou citar aqui a concessão para BR-153, né, o pedágio, instituindo-se o pedágio. A rodovia melhorou excepcionalmente. Eu acho que isso aí tem que passar para o setor privado. Você não pode administrar um estádio de futebol. Para que administrar um estádio de futebol, uma rodoviária? Isso não é papel do Estado. O papel do Estado é maior. Ele é maior. Então, isso tem que ser delegado. Tem que ser delegado. Tem que passar para a iniciativa privada. Agora, com licitações honestas. Aí está. Porque hoje um grande problema está em licitação. Mas por quê? Porque não há transparência. Não há transparência. E o que combate a corrupção chama-se transparência. Não há outra coisa. Então tem que ser transparente. Eu acho que só nós vamos nos viabilizar como uma grande nação no momento que nós entendermos que os recursos públicos, são para todos, igualmente. Não há, por exemplo, não adianta eu vir aí com a questão racial, por exemplo, das cotas e tal, mas e o coitado branco ali que está sofrendo as consequências da miséria, está lá. E por que ele não pode ter? Por que só os ricos vão para a Universidade Federal, que estão hoje quebradas, mal administradas? Por quê? Por quê? Só os da classe média e ricos que vão para a universidade. O pobre não tem acesso a ela, tem que ir para a universidade privada. Está errado, está errado. Então não é pela questão da pele, da cor e tal, mas é questão social. Eu entendo que é social, onde todos nós, como diz o artigo 5º, somos iguais perante a lei. Todos. E a Constituição fala isso? Fala isso, iguais, todos nós, indiscriminadamente, somos iguais. Mas esse direito de igualdade,
eu creio que ele está muito equivocado, porque somente o rico sai da cadeia. Por quê? Porque a Constituição não vai dar uma oportunidade para aquele que está preso ali porque roubou um pão. Está lá morfando, tem 5 anos. Está errado. Isso nós temos de gritar. Eu saí da política, eu não estou na política mais. Então, o senhor desistiu da política? Eu desisti, não, eu fui forçado a sair da política. Porque quando eu vi para onde o país ia caminhar, em 1998, com umas alianças com as quais eu, sem força nenhuma, mas não concordava, me afastei, porque sabia que ia chegar onde chegamos. Quer dizer, o pessoal se organizar, o pessoal que eu digo são aquela elite, que fala que não é elite não, certo? Mas são elite mesmo, que fumam os melhores charutos, o melhor vinho, que vão para hotéis caros e gastam dinheiro público lá. Então eu não concordo com isso, certo? E eu sabia que ia acontecer exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, a lei está valendo muito mais para o rico. A lei só está atendendo lá aquelas grandes oportunidades para ricos. Agora, por que não para os pobres? Por que não para aqueles que precisam mais do país? Todos nós somos iguais perante a lei. Esse é o critério. Olha, uma pessoa que levanta cedo na sua casa, sem pão para comer, sem nada para comer, e que chega um jovem aí de 10, 12, 13, 14 anos e vai em busca de um trabalho e chega, ele é discriminado, ninguém quer olhar para ele, que ele inclusive tem que gastar um dinheirinho para pegar o transporte para ir em busca de um emprego e não tem. Isso eu acho que tem que acabar. Mas muitos chega lá, você tem experiência? Fala, não tem experiência, mas se alguém não der a oportunidade... Né? Muitos vão completando aí, então isso está errado, tem que acabar com isso. Eu vejo a questão ali hoje, que eu acho que eu vou insistir nisso, sobre o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência. É claro que está lá na lei o trânsito em julgado, onde os profissionais do direito se apegam. É o trânsito em julgado mesmo. Mas funcionou? Não funcionou, então veio uma jurisprudência, que aí é que está valendo e que tem que valer. Tem que valer. Então o Supremo tem que definir essas coisas com clareza, que pelo menos eu vi as duas ministras lá definindo com clareza. Quer dizer, o papel da mulher ali eu acho que foi digno, viu? Eu fiquei feliz de ver as posições, porque tem que ser. Por que não? E mais participação feminina também, né? A gente tem que abrir esse processo democrático, né, deputado? Também. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Esse ano temos eleições, né? 2018 aí, a opinião de Naftali, apesar de estar fora da política, né? Ele tem muita influência ainda, muita gente vem aqui, vários prefeitos, para ouvir a opinião dele. Já já voltamos. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O
programa Memórias do Legislativo, série especial 30 anos da Constituição de 88, continua aqui na casa do deputado federal Naftali Alves, por 2 mandatos, né, pelo estado de Goiás, e um deles como deputado constituinte. Isso. Com muito orgulho, né, deputado? Para mim, sim, com muito orgulho. Que experiência, né? Talvez não sei, estou arriscando aqui, a mais importante da vida, né? Da vida, sim, muito mais que ser governador, que ser presidente da República, que ser participar da Constituição. Você imagina 594 brasileiros estar ali participando das leis maiores do seu país, isso é uma dádiva de Deus. É de arrepiar quando lembra, sem né? Sem dúvida, para mim é o maior feito. Deputado, e passaram-se 30 anos, a gente já pode falar assim, 5 de outubro de 2018, completa-se 30 anos da Constituição de 88, e o senhor participou ali das discussões com relação ao orçamento, né? Exato. Discussões acirradas. Isso. Teve a oportunidade de sentir na pele, né, o que é cumprir um orçamento como vice-governador e como governador do estado de Goiás. E depois, gente, ele ainda teve que fiscalizar quase que ele mesmo, né? Porque ele foi para o Tribunal de Contas do estado de Goiás, já está aposentado hoje. Como é que é passar por esses 3 lugares, né? A elaboração do orçamento, ter que executar o orçamento, né? E depois fiscalizar. Eu acho que é uma oportunidade ímpar esta. Até eu não tinha percebido isso aí, sinceramente. Vocês pensaram algo muito interessante. Tipo assim, nossa, o que eu fui fazer, gente, e agora? Mas eu não tive nenhuma dificuldade, porque eu acho que o seu papel, você vai cumprir onde você está. Você é responsável por isso. Então, é a sua formação pessoal que vai direcionar o cumprimento. Agora, qual que é a condição, o rumo que eu tomo? Eu tomo o rumo da honestidade. Simplesmente esse, da responsabilidade onde eu estou. Essa é a minha condição. Então, eu estava lá propondo leis e propusemos leis importantíssimas mesmo nessa área do orçamento. Tanto é que depois veio a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, exatamente sobre a questão do pessoal, para você controlar isso aí, que isso é interessante, que se rompe de uma forma incrível. Por exemplo, o teto, hoje que nós temos, é o do presidente da República, 33 mil e poucos reais. Mas aí vem uma coisa assim, eu acho tão equivocada, que vem ali e fala, não, nós vamos ter esse penduricalho aqui, que é auxílio moradia. Olha, paletó, isso aí é uma engenharia equivocada. Não pode jamais. E a decorrência disso vai para todos, desce em cadeia. Olha, isso é aumento de salário. Não adianta ficar cobrindo. É aumento de salário. Como é que vai ferir esse teto? Está errado, né? Essas coisas não podem acontecer. Então, eu estive no Executivo, executando o orçamento, e sempre procurei realmente cumprir aquilo que estava dentro. Tanto é que foi tudo aprovado, né? Sem nenhuma dificuldade, apesar das questões políticas aí vem em cima, claro, isso faz parte do jogo político, eu entendo. E depois eu cheguei no Tribunal de Contas para fiscalização. Muitos achavam que eu fosse assim, não, porque foi indicado por este, por aquele, vai se curvar. Não, eu curvo diante da lei. A lei que me faz curvar. Então, não tem nenhuma dificuldade sobre isso, não tive, não tenho. Tá certo. Obrigada, professor. Deputado, muitas coisas foram definidas durante aquele período e, como o senhor falava, né, temos de acompanhar as mudanças. O PMDB daquele período, o PMDB ao qual o senhor fazia parte na época da Constituinte, tomou posições, eu já comentei isso com outros deputados que estiveram aqui no programa com a gente, mas é bom ouvir do senhor também, tomou posições bastante estatizantes, como é o caso da nacionalização do solo, limitação do direito de propriedade, estatização do sistema financeiro, foram todas as medidas que vocês votaram à época. Que recebeu, inclusive, da bancada goiana, bastante apoio. Hoje,
podemos dizer que o PMDB, que não é mais PMDB, voltou ao nome de MDB, adota posições mais liberais. Inclusive, a ideia de privatizar a Eletrobras, fez a reforma trabalhista, né, e possibilitando aí uma flexibilização das relações de trabalho. O senhor enxerga muita diferença? O senhor acha que o PMDB evoluiu de fato? Que ele agora é um partido novo, diferente daquele que o senhor participou na época da Constituinte? Ou ele de fato está tentando se adaptar mesmo ao momento? Não, eu não posso dizer que o PMDB daquela época ele era somente estatizante. Não, eu não posso concordar porque eu não levei para lá esse pensamento. E muitos dos meus colegas não levaram. Agora, o direito de propriedade é uma questão clara. Se você não tiver direito de propriedade estabelecido pela Constituição, como é que você vai fazer investimento? Você não sabe o que vai acontecer. Você tem que dar essa estabilidade. É o que hoje o Brasil, por exemplo, está faltando aí nessa questão da credibilidade. Por quê? Vacila, sai de um lado para o outro. Batendo cabeça. Agora, eu creio que a questão não é assim do PMDB, do MDB hoje. Nós sempre, eu disse para vocês aqui, entendemos que tem que deixar, eu citei, deixar a iniciativa privada entrar na parte que é dela. E tem, porque o Estado não pode arcar com tudo. O Estado tem que arcar com o quê? Com a questão social, saúde, segurança, educação, lazer. Essas são atribuições aí do Estado. Mas de gerenciar, ter gestão do estádio de futebol, eu vou lhe dizer, perder tempo e muito tempo. Né? Não tem condições disso. Nós temos que ter um Estado moderno. Por isso que eu acho que o jovem que vem, ele tem uma mente transformadora. Eu parei, tem 20 anos. Para dar espaço para os jovens, a gente tem que aproveitar a experiência daqueles que têm experiência, mas tem que dar oportunidade para o jovem caminhar e vencer, porque ele vem com novas ideias, tem uma energia muito grande para enfrentar os problemas, inclusive neste momento que o país atravessa. Então, eu quero o seguinte, transformações. E a juventude é uma força transformadora do nosso país. Bom, e o senhor sempre quis transformações. Deixa eu lembrar um episódio aqui que foi a Avenida Anhanguera, né? Quando o senhor... Bom, isso aí é meio que, né, a gente pisar assim no calo, porque o senhor deu muita dor de cabeça para vários comerciantes ali na época, lembra? Eu peço desculpas. Mas hoje a gente vendo ali os corredores, né, centrais, não só ali na Anhanguera, mas na Goiás Norte e tudo. O senhor, na época, falou, gente, eu vou ter que fazer, eu vou ter que enfrentar. Como é que foi? Olha, ali foi uma reforma, porque, na verdade, aquele plano é do projeto de Irapuã Costa Júnior, do governador Irapuã. Né? O que eu sei é isso. Agora, o que eu fiz? Reformei, porque precisa. Você faz uma obra, você tem que conservá-la, tem que reformá-la. Agora, a reforma, ela realmente traria muitos transtornos como trouxe. Mas nós resolvemos o problema em 6 meses, 13,5 km. Em 6 meses você vai ali, ó, tem cabo de energia trifásica enterrado, tem transformadores ali, que é a verdadeira sala como essa aqui, ó, transformadores hermeticamente fechados e que tem que fazer revisão. Está lá, construção de lajes, tudo. Nós fizemos galerias de águas pluviais, nós enfrentamos problemas ali de televisão, problemas de água, de esgoto, fizemos tudo de conformidade com o que precisava. 19 subestações, né, para dar uma comodidade melhor para os usuários do transporte coletivo. Quer dizer, mudou, fizemos modificações nas grandes estações de embarque e dando inclusive acesso ao deficiente, que muitas vezes se esquece disso. Agora, foi fácil? Não foi,
mas em 6 meses nós entregamos. Eu peço desculpas aos comerciantes, mas hoje eu creio que eles estão aí entendendo que funcionou. E o Eixão está até hoje funcionando. É preciso reforma, né? É preciso de manutenção. E isso falta. Tá certo. E homem público tem que ter coragem para transformar. Determinação. Exatamente por isso que eu acredito no jovem. Aquela época eu era bem mais jovem, né? E enfrentamos e conseguimos fazer aquilo que nós tínhamos projetado. Tá certo. Olha, eu gostaria muito de agradecer esse bate-papo, o senhor ter aberto aí sua casa e seu coração também, né, para lembrar esses 30 anos da Constituição de 88, que é o grande marco, né, é o que temos, gente, a Constituição de 88 tem falhas? Tem, né, deputado? Muitas falhas, mas é a Constituição cidadã, como disse Ulisses Guimarães, né? Exatamente, acolheu a todos, acolheu a todos. Muito obrigada pela participação. Professor Guilherme Carvalho, mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal de Goiás, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Luciana, pela oportunidade. Agradeço ao senhor em nome de futuros historiadores, em nome de cientistas políticos, pela sua importante contribuição, com certeza só tem a acrescentar. Olha, eu fico muito agradecido a todos vocês que vieram aqui à minha casa, uma casa simples, porém acolhedora, e que eu me sinto assim feliz de, pela simplicidade nossa, ter chegado onde chegamos. Foi pela maioria do povo goiano. E eu agradeço especialmente ao prefeito Iris Rezende, que me deu grandes oportunidades na minha vida pública. Tá certo. E a gente acabou não falando da sucessão política, mas é um palpite aí para as eleições de 2018, governador e presidente. Olha, eu não fico no muro, certo? Para presidente, eu gostaria de ver aí o Meirelles, né, o goiano. E para governador, eu sou de carteirinha, Daniel Vilela. Então tá tudo no Tá MDB. tudo no MDB. Muito obrigada, deputado, viu? Obrigado. Pela participação. Obrigada também, professor. E obrigada a você que ficou com a gente, acompanhando. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto, que é o 61.2, e tem também nossas redes sociais. Até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade.